bom estar de volta. Amém? Foram 2 semanas de cama, antibióticos, mas nós estamos de volta, graças a Deus. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra antes da gente. Tem 2 avisos. Nossa programação volta ao normal essa semana. Sexta-feira, às 20 horas, temos o culto de oração. Nossa reunião de oração. Às 20 horas. No domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, nós temos a escola bíblica. Voltamos com a aula da escola bíblica, teologia sistemática Deus. Vamos falar de um dos atributos incomunicáveis de Deus. E às 18 horas e 30 minutos, nosso culto. Sempre vai ser uma bênção ter vocês aqui. Mateus capítulo 8, versículo 18. Quero trazer essa palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Você crê? Amém. Você crê? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus fale ao nosso coração essa noite. Que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Mateus capítulo 8, versículo 18. A palavra de Deus diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então aproximou-se dele um escriba e disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas nós temos nesse texto? 2. São 2 homens, 2 pessoas. E eu quero falar dessas 2 pessoas hoje. O primeiro, um escriba, conhecedor da lei, e com certeza ele, antes de chegar a falar que queria seguir a Cristo, ele com certeza acompanhou Jesus, ele escutou seus ensinamentos, viu que Cristo tinha algo diferente do que muitos outros que estavam ali propondo um caminho. Um escriba se aproxima e diz que quer seguir a Cristo. Essa é a frase: olha, aonde o Senhor for eu quero ir. Aonde o Senhor for eu quero ir. Eu vou te seguir. Essa não é a nossa frase? Essa não é a frase de muita gente que um dia passou ou ainda está na igreja? Eu quero seguir a Cristo. Eu quero estar onde Ele está. Eu vou fazer sua vontade, Senhor. Eu vou te seguir. E muitas vezes no meio do caminho para de seguir. Por quê? Porque às vezes tem algumas intenções de seguir a Cristo. O escriba, ele tinha uma intenção. Ele talvez imaginava que seguir a Cristo ia trazer o quê? Para ele uma vida diferente, uma vida que não lhe faltasse nada. O escriba se aproxima. Você talvez se aproximou de Cristo dessa forma. Quantas e quantas pessoas se aproximaram de Cristo? Eu vou te seguir.
E Jesus, naquele momento, quando esse homem chega, ele percebeu a intenção. E aí ele avisa para ele e fala assim: é o seguinte, querido, você está afim de me seguir mesmo? Porque eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Até as raposas e as aves têm a sua casa, eu não tenho. Ou seja, você está pronto para abrir mão de tudo que você tem, até mesmo de uma segurança diária, para me seguir. O que Jesus falou para ele é o seguinte: isso requer sacrifício. Olha, menino, isso requer sacrifício. Você pode conhecer a lei, mas me seguir é o seguinte: isso requer sacrifício. Isso requer abrir mão do teu querer, da tua vontade. Abrir mão de você mesmo. Quantos estão dispostos? Quantos têm a fala: eu vou seguir a Cristo, mas não estão dispostos a abrir mão dele mesmo, de si mesmo, para seguir a Cristo? Abrir mão de tantas coisas. Quando nós seguimos a Cristo, existem alguns tipos de pessoas. Aqueles que seguem porque querem ter alguma coisa de Cristo, e quando conseguem vão embora. Aqueles que seguem mesmo a Cristo, mas não estão também, não estão querendo ter uma comunhão profunda com o Mestre. Então algumas coisas elas se envolvem e outras não. Outras pessoas não, eles abrem mão de si mesmo, abrem mão da sua vontade, abrem mão do seu direito, como Paulo fez muitas vezes, e estão lá para Cristo, e se colocam à disposição de Cristo, e dizem: Senhor, aonde o Senhor quiser, eu estarei. Aonde o Senhor me mandar, eu vou. Só que para isso, essa pessoa precisa abrir mão de tudo. Muitas vezes do seu lazer, muitas vezes do seu descanso, muitas vezes da sua saúde, muitas vezes do direito. Quantas e quantas vezes missionários no mundo abriram mão da sua própria vida para dizer que seguem a Cristo? Vocês estão prontos? Essa frase está no teu coração: Senhor, vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Essa é a frase que você tem na tua vida. Então esteja pronto para abrir mão de todas as coisas por amor a Ele, porque Ele abriu mão de muitas coisas para nos resgatar do lamaçal do pecado. Ele se destituiu de toda a sua glória por um momento. Ele viveu nessa terra, nasceu como você. É claro que foi diferente. Não estou aqui para falar das questões de fecundação de Maria, que a gente sabe que foi através do Espírito Santo, mas entenda o que eu quero dizer. Ele nasceu aqui, ele cresceu, ele sentiu fome, sentiu dor, ele sentiu sim talvez saudades de algum momento da casa da mãe, ou de algum lugar aonde ele passou. Ele tinha sua comida preferida. Ele chegou ao ponto de fazer tudo o que nós fazemos, mas ele teve um princípio, um fundamento, que era a vontade do Pai, e ele fez o que estava proposto pelo Pai, o que estava proposto, e foi até o final, morrendo uma morte dolorida, sangrenta. Ele se entregou, ou seja, o próprio texto, quando você começa a ler, você vai entender que o próprio Cristo disse: eu
Mas Ele abriu mão da sua vida para morrer por nós e para fazer a vontade do Pai. Você está pronto para fazer isso? Morrer? Não adianta você dizer amém amanhã, não. Não adianta você falar sim e amanhã Deus pede algo para você e falar, não, aqui não, Deus. Porque foi desse jeito com esse rapaz. Primeiro discípulo, primeira pessoa que falou com ele, parou por aqui. Às vezes a gente também espera uma recompensa terrena por seguir a Cristo. Você sabia disso? Seguimos a Cristo por quê? Por que você segue a Cristo? Por que você vem à igreja? Por que você ora? Quais são os propósitos que você se colocou à disposição de Deus? O que a minha vida tem que glorifica o nome de Deus? O que Jesus está falando para nós é assim: olha, vocês estão dispostos a me seguir realmente? Vocês têm certeza disso? Porque me seguir não é uma troca de bens. Eu não faço barganha. Existe muito o evangelho que é colocado como barganha com Deus. Faça isso que o Senhor vai fazer isso. Faça aquilo que Deus vai fazer aquilo. O que Deus precisava fazer para nós, Ele já fez. Ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz por nós, para nos resgatar do pecado e nos dar a salvação. Essa frase, Deus tem o melhor para você, o melhor de Deus ainda vai vir. Esqueça isso. Ele já veio. E o resto que ganhamos, que Deus nos dá, é por misericórdia. E é bônus, eu chamo de bônus. Agora eu tenho que entender que quando eu sigo a Cristo, eu sigo por Ele, não pelo que Ele pode me dar, não pelo que Ele pode fazer por mim. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Qual é a sua resposta nesta noite? Seguir a Cristo realmente aonde Ele está? Está pronto para abrir mão de um monte de coisa por aí? Está pronto para abrir mão de eventos? Está pronto para abrir mão de você mesmo? Está pronto para abrir mão da sua vontade? O outro discípulo, vendo tudo aquilo, deve ter tido a mesma vontade. Eu quero seguir a Cristo. Eu quero seguir a Jesus. A conversa ali diz que o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ou seja, eu quero te seguir, mas eu tenho alguma coisa a fazer ainda. Às vezes quando a gente lê esse texto, pensa que o pai dele estava morto aqui. Vá para Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9. Aqui no versículo 59 vai falar deste discípulo aqui. Lucas capítulo 9, versículo 59. Lucas 9, 59.
Gente, eu vou beber bastante água hoje, tá? Lucas 9:59. O primeiro discípulo está relatado no 57 e 58. Mas o outro disse, 59, segue-me, disse Jesus. A outro disse, segue-me. Aqui nós temos a continuação da história. Segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu com ele, olha, deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E o outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da casa. Duas pessoas diferentes. Aqui nós temos essa pessoa. O próprio Jesus chega para ele e diz, vem me seguir. Ele fala, peraí, Senhor, eu tenho que sepultar meu pai. Estão mortos? Está morto? Não, ele estava vivo. O que ele queria dizer é o seguinte, a partir do momento que ele vai ser sepultado, eu vou te seguir. O texto não diz que ele está morto. Aqui é uma decisão da qual ele entende que, a partir do momento que ele não tem mais ninguém nesse lugar, ninguém nessa terra, ou mesmo o seu pai, como uma aliança, aí eu sigo a Cristo. E quantos não fazem isso? Quantos esquecem de seguir a Cristo por causa de pessoas? O próprio Jesus, ele afirma, ele insiste, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Você vai e prega o reino. Quantas pessoas não estão aqui por causa de outras pessoas? Quantas pessoas não seguem a Cristo por causa do amor do pai, do amor da mãe? Já conversei com pessoas que disseram para mim, olha, pastor, eu não posso virar crente, né? Porque meu pai e minha mãe não vai conseguir aceitar essa situação. Ora, olha, pastor, antes eu era até cristão, mas eu casei com uma esposa, ou eu casei com um marido, que hoje não, antes ele me deixava ir na igreja, mas hoje ele não quer que eu vá. Conhece alguém assim? Eu conheço. Estava tudo bem no namoro, 1000 maravilhas, ia até com a pessoa da igreja, mas a partir do casamento disse, parou, a partir de agora não vai mais. Um jugo desigual. Quantas pessoas estão como esse homem, dando desculpas, vou consertar minhas palavras, não é dar desculpas, é estar valorizando mais as pessoas do que a Cristo. Quantos não estão na igreja porque valorizam mais o relacionamento entre familiares, entre amigos? Quantos jovens saíram da igreja porque alguém chegou para o cara e falou assim, olha, mano, domingo 7:30 da noite, numa igreja, cara, segunda você vai trabalhar, vai curtir tua vida, mano, quando você ficar velho, você vai para a igreja. Como se Deus não precisasse de jovens no seu reino. Você tem que ser jovem, tem que ser velho dentro da igreja. Gasta a tua juventude aqui. Está preparado para dizer não para os seus amigos? Está preparado para dizer não no relacionamento onde você sabe que você vai estar fora da igreja? Está preparado para seguir a Cristo? Hoje você está aqui, você está seguindo a Cristo, mas realmente segue a Cristo. E eu quero dizer para você uma coisa: se você diz que Deus é o seu Senhor, Ele tem que possuir você por inteiro.
não por metade. Ah não, até aqui eu sigo a Cristo, mas daqui para lá, Senhor, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Não, tá, domingo eu vou, mas na quinta eu vou estar em tal lugar. Eu sei que o Senhor não gosta, mas é o seguinte, Senhor, é assim, comigo é assim, como você estivesse dando ordem. Então Deus não é seu Senhor. Deus não é o seu Senhor. O que o próprio Jesus ensinou e falou assim: você vai pregar o reino de Deus. O outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir da minha casa. Aí Jesus diz assim lá no versículo: ninguém que coloca a mão no arado olha para trás. Melhor, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o meio, para o reino de Deus. Você quer descobrir se você é apto para o reino de Deus? Se chama Deus de Senhor. Quem é Senhor tem posse. Quem é Senhor tem posse. Quando eu estudo direito dos bens e das coisas, fala sobre imóvel, fala sobre possuidor desses bens. Dentro do direito você entende que aquele possuidor está usando o bem. Então ele tem 4 poderes que é possuidor: usar, frutificar. Vamos ficar com esses 2. Deus tem usado a sua vida. Ele tem poder para usar a sua vida, mas você tem dito para ele: Senhor, usa a minha vida, de modo que o meu testemunho, a minha vida frutifique. Usar e frutificar são 2 poderes de um possuidor. O que você tem feito para frutificar? O que Deus tem feito na tua vida? Que você diz: Senhor, estou aqui para ser usado pelo Senhor. Aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Mas vá comigo, porque se o Senhor não for, eu não quero estar naquele lugar. Tem coragem de dizer isso? Tem coragem de dizer: Senhor, possua a minha vida por inteiro, em todas as áreas, faça o que o Senhor quiser. E Senhor, aquilo que o Senhor fizer, eu quero frutificar, eu quero multiplicar, eu quero cuidar da minha vida, para que o Senhor use a minha vida, para que o teu evangelho se multiplique. Eu quero ser um semeador da palavra de Deus. Eu quero estar semeando o teu amor, o teu carinho, o teu afeto, mas também a tua justiça, a tua palavra. Ontem nós tivemos aqui um menino, como foi falado aqui nos jovens, a história triste daquele moço. E a gente percebeu que ele se perdeu na vida, porque ele deixou Deus, e Deus não possuiu mais aquela vida, porque ele escolheu outros caminhos. Que triste. E ontem eu falei sobre o filho pródigo, e no final de tudo, depois do debate, você veja, olha, um debate sobre a palavra de Deus. Quando eu percebi que não era nem ele que estava falando, ele queria combater a palavra de Deus com a palavra de Deus. Vocês lembram de alguma passagem sobre isso? Jesus no deserto? E fomos lá. E Deus deu graça e misericórdia para que eu pudesse falar com ele, até um ponto que ele chegou pronto e falou assim: por que você pregou sobre o filho pródigo? Por que você trouxe essa palavra hoje? Eu falei: moço, eu não era nem para estar aqui. Ontem Deus colocou essa palavra no meu coração,
Eu não sei o que Deus ia fazer, mas Ele é o Senhor de todas as coisas, está na direção de todas as coisas. Ele fez da forma que Ele quis, e a palavra foi semeada mais uma vez no coração daquele moço. E eu disse para ele: não adianta você conhecer a palavra se você não pratica essa palavra. Pratique aquilo que você disse aqui. Porque quando praticamos essa palavra, somos casa de Deus. E para sermos casa de Deus, nós precisamos estar debaixo do senhorio de Deus. Quem tem posse tem poder sobre o bem. Quem tem posse tem poder. Usa, frutifica, dispõe como Ele quer. Estamos prontos para estar dispostos a ser alguém que Deus nos use aonde Ele quer, para que o seu evangelho frutifique. Pergunte para você mesmo, não diga para mim quais são as suas intenções quando você vai orar. É estar se colocando à disposição ou é somente pedir a bênção? Se pergunte quando você sair com seus amigos: neste lugar que eu estou, eu estou honrando e glorificando o nome do Senhor, ou estou envergonhando o seu nome porque estou aqui, porque meus amigos querem que eu esteja? Diga para você, não é para mim, as perguntas são para você. O que você faz glorifica e frutifica o evangelho? Os teus amigos muitas vezes esperam um não da sua boca. Eu assisti, sabe aquele o TikTok, né? Você tem lá o TikTok. Aí eu fui passar um vídeo. Na capa estava escrito assim: tem crente na plateia. Era um vídeo de piada, como é que chama esses vídeos? Stand-up. Olha como o diabo envergonha o crente. O cara falando palavrão. Eu falei: quando tem crente na plateia, peraí, eu vou assistir esse negócio. O cara falou assim: tem crente aqui na plateia? O outro lá, o cara falou: eu! Aí ele virou e falou: você é crente? Crente? Bebendo! Desse jeito. Crente bebendo? Que vergonha, hein? Que teus irmãos vão dizer? Você está fazendo desse jeito? Você está fazendo o que aqui bebendo? Deus foi glorificado naquele lugar? Não apareceu o rapaz, graças a Deus. Mas o diabo usou o cara que estava fazendo stand-up para envergonhar aquele moço. Cuidado. Se o Senhor é o teu Deus, esteja pronto para abrir mão das suas vontades. Esteja pronto para não ter nada que possa envergonhar a Cristo. Esteja pronto para escutar o Evangelho, ou escutar o chamado que Deus fez para esse segundo moço. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aonde você estiver, frutifique, esteja à disposição de Deus. Deixa Deus te usar, para que o nome dele seja glorificado. Seja glorificado. Meu irmão, quantas e quantas pessoas
abriram mão da sua posição de Deus. Ah, mas a igreja foi assim. Estava até conversando com a minha tia sobre isso antes do culto. Aí que teve um rapaz que falou para ela: eu vi tantas coisas na igreja, né, tia? Um Uber, que eu saí da igreja. E ela, com toda a sabedoria que Deus deu para ela, falou assim: olha, moço, não são todas as igrejas iguais, e eu creio nisso. Às vezes a pessoa usa situações que viu mesmo dentro da igreja, que presenciou na igreja. Não vou dizer que a igreja, tem igreja, está tudo bem aí, não. A igreja, qual a igreja? Conheça o pastor, conheça a administração daquela igreja. Antes de você se filiar a uma igreja, eu vou dizer uma coisa para você: vá, visite, converse com as pessoas daquele lugar, verifique o evangelho, escute mensagens, escuta a palavra daquele lugar, escuta a ministração, e depois você tome uma decisão. Hoje eu fiz um vídeo que agora virou, mais uma vez, tem alguns assuntos que às vezes pipoca, né? E está pipocando lá, parede preta. Bom, o que você acha disso, pastor? Aí você fez um videozinho lá. O meu problema não é a parede preta, amarela, azul, vermelha, seja lá o que for. Já que eu não comprei vídeo, comprei de vermelho, né? Tudo bem? Mas o meu problema não é a cor da parede. O meu problema é o evangelho que está sendo pregado naquele lugar. Você pode ter igreja de parede branca, o evangelho pode estar corrompido no púlpito. Você pode ter igreja parede creme, e as pessoas naquele lugar só querem ganhar dinheiro em cima do nome de Cristo. Tem parede preta também com problema, está cheio. O que eu quero dizer é o seguinte: o problema é o evangelho que se prega nos lugares. É o evangelho, é a palavra de Deus. E Deus é muito maravilhoso, porque se Deus não tivesse nos dado uma palavra por escrito, qualquer tradição humana seria chamada de palavra de Deus. Mas se você quer saber se uma igreja ela transmite o evangelho puro e simples, quando o pastor estiver pregando, abra a palavra e verifique o que ele está dizendo, se cabe ou não no evangelho da Bíblia. Porque para muitos lugares o evangelho tem sido deixado de lado. A Bíblia deixou de ser inerrante. Ela contém só a palavra de Deus. Ela não é. Em outros lugares é isso. Aqui não. Ela é. Eu escutei um pregador dizendo o seguinte: quando o texto bíblico ele é pesado, quando eu vejo que o texto bíblico está falando algo que eu não concordo, ele falou, eu fico com, não é misericórdia, ele fala de outra forma, mas vamos dizer assim, ele fica com a misericórdia e esquece do texto. Isso é escolher o texto que quer seguir. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda palavra inspirada por Deus, ela é proveitosa. Ou seja, peraí, eu escolho o que quero seguir, eu escolho o que é de Deus ou não. Compaixão ele usa. Eu fico com a compaixão. Paixão é um sentimento que pode ser manipulado. Eu fico com a justiça, que na justiça de Deus anda o amor, porque não existe amor sem justiça e não existe justiça sem o amor. Mas quando Deus dá a última palavra, a sentença, Ele julgou aquela vida através da justiça, através do amor, através da misericórdia, porque Deus não erra. E se Ele deixou essa palavra, quantas religiões seguem apenas o que o seu líder diz e esquecem a palavra de Deus?
Meus queridos, nós precisamos ser aquele moço, mas ao contrário, nós precisamos escutar o que Cristo disse: segue e prega o reino. Sim, Senhor, eu faço. Está pronto para abrir mão de você mesmo? Está pronto para abrir mão, às vezes, do seu querer? Às vezes eu converso com pessoas que falam assim: gente, estava tudo certo para ser isso na vida, jogador de futebol, empresário, mas eu não sou hoje. Eu também não entendo porquê, mas hoje eu estou ministrando o Evangelho. Eu falo, eu entendo. Deus te deu a oportunidade de você entender até o último momento que você poderia ser aquilo, mas Deus falou assim: filhão, filho, não é isso que eu quero para você. Vou trocar você de lugar. Pega você, coloca lá, e você diz: Senhor, eu estou debaixo da tua vontade, e o teu ministério tem sido frutificado, tem dado vidas, semeado a palavra, vidas estão se convertendo através do seu Evangelho. É isso que Deus quer para você. Mas para isso, a gente precisa abrir mão de nós mesmos. Está pronto? Está pronta? Que a tua resposta seja: Senhor, estou aqui, faço o que tu queres. Eu estou nas tuas mãos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vimos dois homens com duas respostas diferentes para Cristo. Mas hoje tem um terceiro, que é você. Qual é a tua resposta para Cristo? No tempo ficou dois homens. Hoje Deus fala contigo: segue-me e prega o reino. Segue-me. Abre mão dos teus relacionamentos, relacionamentos que vão levar você para longe de Deus. Abra mão. Mas como é que eu vou ficar? Deus vai colocar vidas no seu lugar, aonde você estiver, para que esteja ajudando você nos momentos difíceis, orando com você, jejuando por você. O mundo pode te oferecer muitas coisas, mas são casas, são lugares. O que Deus quer te oferecer é a vida eterna com Ele. Mas nós precisamos aprender a ser casa de Deus.